resistência equivalente a uma associação de resistores em paralelo. E aí a pessoa já pensa logo, produto dividido pela soma. Cuidado, nem sempre é assim. Observe. Quando a gente está diante de uma associação de resistores, um tipo de raciocínio muito comum e útil é você imaginar a substituição do conjunto de resistores por um resistor só, que fosse equivalente à associação. Quando você tem os resistores ligados dessa maneira, observe, nós temos um ponto de potencial A e um outro ponto de potencial B. Existe uma diferença de potencial entre eles. Quando todos os resistores, você vê o resistor R3, o resistor R2, o resistor R1, todos eles ligados aos mesmos pontos, ou seja, a mesma diferença de potencial, nós temos o que se chama de associação em paralelo. Imagine então substituir esses três resistores por um único resistor que não modificasse as características do circuito, nem a DDP e nem a corrente total. Isso é o que se chama de associação em paralelo. Qual o valor dessa resistência equivalente? É o que a gente está mostrando aqui. Você calcula o inverso da resistência equivalente pela soma dos inversos das resistências de cada um dos resistores. O que acontece é que, matematicamente falando, na hora de resolver a soma dessas frações, muito provavelmente você vai ter valores diferentes no denominador. Como é que faz uma soma de frações com diferentes denominadores? Tira o mínimo múltiplo comum. O que acontece? Se você tiver uma associação com apenas dois resistores e resolvendo a expressão, aí sim, a resistência equivalente vai ficar assim, produto dividido pela soma. Mas se eu tiver 3 ou mais resistores, nada de produto dividido pela soma. Então uma coisa que tem que tomar muito cuidado. Naquela mania de querer simplificar demais as coisas, fica todo mundo dizendo por aí, associação de resistores é fácil. Quando tem resistores em paralelo, basta calcular produto dividido pela soma. E isso é o que muita gente imagina. Mas nem é assim sempre, viu?